Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Contagem regressiva para o Carnaval, mas depois de um ano marcado por acidentes e vítimas no Sambódromo, o que mudou? O que podemos esperar? Nossos convidados são o vereador Fernando William, Sônia Facini, diretora jurídica do Sindicato dos Jornalistas, Fábio Fabato, pesquisador de Carnaval, e o tenente-coronel Pablo Ribeiro, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Queria começar com o senhor, coronel, em relação ao que a gente pode esperar de mudança nessa estrutura de segurança do Carnaval do Rio. Primeiramente, boa tarde, quero parabenizar pela iniciativa. O Corpo de Bombeiros, já em vista do que aconteceu, já estava sendo revista uma legislação que era de 93, a resolução 108. Então, já tinha algumas mudanças para serem implementadas e com os acidentes que aconteceram, muitos em decorrência de fatores externos ao nosso serviço, nós, no dia 2 de julho desse ano, teve a publicação de uma coletânea de legislações, que inclusive uma é específica sobre carros alegóricos. Ela foi para consulta pública, no final de setembro encerrou-se a consulta. E por se tratar de uma legislação bem complexa, que não fala só de carro alegórico, fala de portarias, leis e decretos, depende do executivo. Então nós estamos aguardando isso para que seja publicada em diário oficial e seja cumprido. Porém, algumas dessas determinações dessa legislação já serão cobradas no próximo Carnaval. Na prática, o que vai mudar? A questão dos extintores, o acesso ao carro alegórico? Uma dificuldade que foi encontrada foi o acesso interno pela alegoria. Foi muito difícil acessar. E a necessidade, de repente, de descer com uma vítima por dentro do carro foi difícil. Então, isso já vai ser observado. A questão dos extintores em maiores quantidades e em tipos, facilitando o manuseio de qualquer pessoa que esteja próximo. A pessoa não vai precisar saber se o extintor pode ser utilizado em instalação elétrica ou pode ser utilizado em combustível. Então vai ser um extintor com um tipo que serve para todos o tipo de combate. Então isso vai facilitar bastante um combate inicial. Fábio, você que é um pesquisador do tema, pode nos dar uma imagem, uma interpretação dessa imagem. A gente precisa ter mais rigor em relação à fiscalização para evitar acidentes como esse, ou seja, a gente vivia na sorte antigamente? Eu tenho certeza. Assim, infelizmente houve todo esse problema em 2017, mas o Sambódromo é uma bomba relógio. A verdade é assim, em todos os sentidos. Não só no tocante às escolas de samba, mas também entrada e saída de público. O que acontece é que houve dois gravíssimos acidentes em 2017 que tem um lado positivo de terem mostrado o problema e a gente agora vai ter que atuar em cima disso, porque a entrada do Sambódromo é um ângulo de 90 graus. As alegorias cresceram muito, o carnaval cresceu muito, mas o palco não acompanhou da mesma forma. Recentemente teve uma comissão que foi ao Inmetro, uma comissão formada por membros de cada escola de samba. O Inmetro não conseguiu, os próprios membros, isso está documentado, não conseguiu mostrar o que é um carro alegórico, como parametrizar um carro alegórico. Você pode parametrizar um carro de rua, mas não um carro alegórico. Então dali se tirou que deveriam se reunir de novo para montar uma nova comissão. Quer dizer, é de fato uma festa que lida com arte, que lida com o intangível, vamos assim dizer, mas que a segurança é fundamental. Nós temos componentes em cima, muitas vezes centenas de componentes, e a gente lidava com a sorte 30 anos, Sérgio. A verdade é essa. Sônia, com a análise do Sindicato dos Jornalistas, enfim, existem propostas para a melhoria da segurança do trabalho desses grandes eventos, não só no Carnaval, mas a gente está falando em relação ao Carnaval. Qual que é a análise sua? Na verdade, a análise é mais ou menos igual a dele, né? Nós temos um espaço exíguo para se movimentar os carros alegóricos e os profissionais que estão ali fazendo a cobertura do Carnaval. E uma das reivindicações antigas do sindicato, dos jornalistas, é que haja maior espaço, corredores de circulação que atualmente não existem. Então, o que acontece? Todas as pessoas, convidados ou não, e pessoas das escolas de samba que vão entrando à medida que o carro entra, ficam concentrados ali naquela
naquela entrada mesmo, que é um gargalo, que é um ângulo de 90 graus, como ele destacou, e os carros são muito grandes e muitas pessoas, que não são só jornalistas, esse é o grande problema que nós destacamos e que o nosso ponto de reivindicação, a Aliesa e a Rio Tour, é que o credenciamento seja rigoroso em relação a quem vai ficar ali naquele espaço. Principalmente na pista. Na pista. Que é o acesso de resgate. Principalmente na entrada, que é, na verdade, o gargalo e é o que dá maiores problemas. Vereador, o senhor tem um projeto de lei que caminha por esse lado, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Na verdade, nós tomamos 2 iniciativas logo no início da legislatura. Uma foi criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar toda essa situação do carnaval e propor alternativas, soluções. E uma foi logo a apresentação de um projeto de lei bem simples, que prevê 4 situações bem concretas. A primeira, que haja um órgão técnico da prefeitura, por incrível que pareça, não existia, né, que se responsabilize, né, pela realização do carnaval no seu conjunto, por esses fatores de segurança, fundamentalmente, e outros fatores, né, que importam o crescimento do carnaval nos últimos anos. Uma outra proposição é de que órgãos técnicos externos, como o CREA, por exemplo, participem dessa fiscalização, né, para que não seja um órgão apenas da prefeitura, enfim, que a gente sabe que eventualmente pode até acontecer de irregularidades, enfim. Então, um órgão externo, né, isento, né, do poder e tal, para que possa fazer essa fiscalização. A terceira proposição que nós elaboramos é que para cada carro alegórico haja uma norma técnica específica. Na verdade, o que se soube aí com os acidentes é que a Aliesa contratava um profissional que dava, né, o licenciamento, dizia que todos os carros estavam autorizados a funcionamento. Então, essa seria uma norma técnica para cada carro alegórico, dizendo que ele está efetivamente em condições de se responsabilizar por isso. Coronel, é possível fazer um raio-x de todos os órgãos que devem atuar e que não atuam, que deveriam atuar justamente numa situação como essa? Como que é no passado, como que pode ser daqui para frente? O Corpo de Bombeiros sempre atuou. Sim. Em relação às vistorias, elas começam no barracão, durante a montagem dos carros. São detalhes que a gente não pode se aprofundar devido à nossa competência. Se a pessoa coloca uma estrutura que fala que cabe 20 pessoas, o engenheiro que assinou é o responsável por manter aquela integridade daquela estrutura. Mas em 2018 vai continuar do mesmo jeito ou não? O que cabe a nós será rigorosamente vistoriado, a parte de segurança contra incêndio. Que outros órgãos podem... O que o vereador está propondo, eu acredito que seja o ideal. Cada agremiação tenha o seu responsável técnico para cada atividade e não ser responsável para tudo, uma pessoa fazer tudo. De repente ele fazia tudo e acaba não fazendo nada. Então acho que talvez isso seja de grande importância, até para a pessoa tomar conta realmente daquela escola que ele é responsável. Então hoje, em relação à segurança contra incêndio, o Corpo de Bombeiros está atuando, vai ser montada, o comandante vai oficiar a Aliesa, a Lierge, né, que é o segundo grupo de acesso, e vou convidar o Fábio também e a senhora para comparecer, porque vão ser de grande importância até para melhorar as condições de segurança. Entre as mudanças a gente tem a diferenciação em relação e a localização do extintor, você disse de o acesso ao carro alegórico e a ancoragem das pessoas também? O que acontece é isso, a gente exige, porém a pessoa que está como destaque lá em cima, às vezes quer ficar com uma mobilidade maior pelo desfile, acaba soltando, pode gerar um acidente. E às vezes na hora de um acidente ela fica presa, é mais complicado para a gente. Então, nós vamos vistoriar isso e vamos, quando a escola entra, vai ser todos eles que estão ancorados. Claro, na altura, em qualquer altura, lá em cima. O que precisa se repensar, Fábio? O Sambódromo, depois da mudança, enfim, ampliou o espaço, os carros ficaram gigantes e a gente não sabe como que isso nunca deu problema, né? Então, como é que a gente se planeja para 2018? O Sambódromo abriu na margem superior, mas não na parte... A pista segue no mesmo tamanho, mas os carros cresceram, enfim, no superior. Um detalhe é o motorista do carro.
Os motoristas de carro, em razão do julgamento, e o julgamento do carnaval prejudica muito, porque qualquer coisa que não apareça como algo fantasiado perde ponto, os motoristas estão escondidos. Muitas vezes o motorista não sabe o que está guiando. E você também não sabe que tipo de expertise esse motorista tem para conduzir o carro. No caso, por exemplo, do Tuiuti, que foi o primeiro acidente no domingo de carnaval, o carro foi muito acelerado e atropelou pessoas. Claramente, ou o motorista não estava vendo o que estava fazendo, e depois ele dá uma ré no carro, e aí as duas jornalistas que foram atingidas, infelizmente a Lisa Carioca, uma colega, acabou falecendo exatamente no movimento de ré, quando ela é prensada na grade do setor 1. Então, a questão do motorista é muito importante. Não importa se o motorista está aparecendo, acho que o jurado tem que ser orientado a não tirar ponto de um motorista aparecendo, mas que ele veja a manobra do carro. Em muitos casos, o motorista não vê o que está fazendo. Ele fica escondido no carro porque ele não pode aparecer, já que ele não está fantasiado. É um detalhe que parece muito simples, mas não imagino a pessoa que está dirigindo um carro motorizado não vê o que está fazendo numa pista de desfile. Não tem uma visão, né? Ele está coberto pela própria estrutura da alegoria. E um outro defeito, quando acontece a questão da Unidos da Tijuca, que o carro quebra e eles não conseguem tirar o carro da avenida. Ou seja, hoje nós não temos um plano de fuga do Sambódromo. O Sambódromo tem saída na rua Benedito Hipólito, que é a chamada Concentração, e tem do meio para o final, nem é no meio, pro final mesmo, que é a rua Salvador de Sá. Você tem um bom 500 metros de Sambódromo que não tem escapatória. Se um carro, por exemplo, pega fogo no meio do Sambódromo, a gente não sabe muito bem o que fazer. Esse é um tema que a gente vai discutir agora no segundo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje falando sobre a segurança no Carnaval. No bloco anterior, o Fábio Fabato lembrou bem a questão do resgate das vítimas. Coronel, como vai ser daqui para frente? A gente observou que a ação dos bombeiros foi rápida, mas que existia um gargalo ali. Estruturalmente, era difícil resgatar as vítimas num tempo correto, né? O que acontece lá, realmente o que o Fábio falou, infelizmente acontece a questão da dificuldade de acesso. As nossas viaturas maiores, nós trabalhamos com volta de 15 viaturas na Marquês de Sapucaí por dia. As maiores a gente coloca na Salvador de Sá e na Benedito Hipólito, porque até para viatura grande fazer aquele movimento para entrar é difícil. Então, e durante toda a Marquês de Sapucaí nós temos equipes distribuídas ao longo da Marquês de Sapucaí, até dentro dos camarotes. Se for observado, tem um quadradinho lá, uma areazinha pequenininha que tem uns bombeiros ali com material de salvamento. A questão dos corredores é fundamental. Hoje nós temos que colocar, a partir do próximo carnaval, adotar o corredor, porque não vai servir só para a segurança do jornalista, de quem está trabalhando, como para nós mesmos de levar uma vítima com uma maior agilidade. Há uma dificuldade de locomoção ali. Alguns postos de saúde são por dentro, você passa por dentro ali, tem que passar por ali pelo meio das pessoas. Então, vai ter que ser criado os corredores. Nós vamos cobrar que a Liesa coloque segurança, gradil, evitando que pessoas estranhas ao serviço, né, que não estão trabalhando, que acontece muito lá, fiquem naquela área ali, dificultando o serviço deles e o nosso. Vereador, um resgate rápido poderia ter ajudado algumas vítimas ali, não é isso? Sem dúvida. Eu até falei que o projeto de lei tinha 4 itens, falei sobre 3 últimos, exatamente o que foi trazido aqui, que é a questão de que um motorista, né, que conduz o carro, ele seja licenciado a partir de um treinamento, porque no caso específico, né, do acidente que acabou matando a jornalista, o rapaz estava dirigindo pela primeira vez, nunca tinha dirigido um carro daquela, né, e acabou, pelo que se revelou, se confundindo, etc. Tal, dando ré. Não é uma estrutura fácil, né, uma estrutura fácil, complexa. Complexa, exatamente. E assim, uma coisa que, né, a gente precisa entender que no final dessa história foram 4 pessoas indiciadas, até agora nada de fato aconteceu, ninguém foi efetivamente responsabilizado, e assim, a gente precisa tratar daqui para frente o carnaval como algo importante, né, lúdico, festa, mas que tenham responsáveis para que aquilo não aconteça, não volte a acontecer, aqueles acidentes graves que aconteceram. Sônia, você que representa o setor jurídico do Sindicato dos Jornalistas. 4 indiciados, ninguém responsabilizado. Qual é a leitura desse fato? Bom, isso aí não depende até das nossas denúncias, né? Isso aí foi uma ação do sindicato desde o começo, tentando responsabilizar, mostrar onde havia determinados erros de colocação das coisas, mas o Sindicato dos Jornalistas não tem esse poder de indicar mais claramente. Nós participamos de um evento no Ministério Público
que nós levamos as sugestões do que seria melhor para o trabalho e para também a circulação de pessoas dentro da pista, porque o grande problema é a concessão de credenciais para pessoas que não estão trabalhando, que entram para ver, para aproveitar a festa e que não tem nada a ver com o trabalho nem com o desfile em si. Outra coisa é o credenciamento também das escolas, que as escolas concedem aos seus componentes. Elas concedem um excesso de credenciais para pessoas que não estão propriamente desfilando, não são os desfilantes, e que também enchem a pista do sambódromo de muitas pessoas que também atrapalham a circulação, tanto do pessoal que está trabalhando, da imprensa, quanto das próprias escolas. Eu acho que ele pode falar melhor disso do que eu, porque, na verdade, nós temos algumas propostas de segurança. Quais são? Nós queremos um corredor de circulação para a imprensa, onde hoje existem camarotes. Nós queremos credenciamentos bastante severos para quem trabalha no sambódromo, que é uma coisa que é importante, porque o que se vê é muita gente que não tem nada a ver com o trabalho, circulando pela pista, às vezes causando esses acidentes que seriam desnecessários se houvesse lá dentro apenas os profissionais que estão ali trabalhando. Esses são dois pontos principais que o Sindicato dos Jornalistas reivindica. É um corredor de circulação e mais critério no credenciamento de pessoas que vão circular dentro da pista. Fábio, isso é um sonho de consumo ou a gente consegue realizar isso em algum momento? Ou seja, reduzir espaço de camarote afeta orçamento. Conseguir um corredor também vai limitar talvez o espaço da passagem de carros alegóricos. A gente precisa pensar num carnaval voltado para a segurança completa, ou seja, esquecer, porque o que a gente observou durante o resgate é que a festa continuou. Isso. Né? E isso ficou muito chocante, ou seja, as pessoas estavam sendo socorridas enquanto o carro alegórico estava passando. O que tem que mudar, assim, de imediato? A primeira filosofia do carnaval é essa: o espetáculo não pode parar. Não pode? Como não pode se houver vidas em risco? A meu ver, por exemplo, o desfile da Unidos da Tijuca, quando há a queda da alegoria e você tinha uma incerteza se havia pessoas mortas, por exemplo, ali, o espetáculo tinha que ter parado na mesma hora. Principalmente porque o público só prestou atenção naquela hora Exato. No drama que estava acontecendo. E além disso, o público fez o carro parar. Sim. Os diretores da escola e os diretores da Liesa estavam colocando o carro para dentro da pista daquele jeito. O público do setor 1 começou a alertar que havia um problema grave, o carro se quebrou, o carro desabou, essa é a verdade, e você tinha incerteza do que estava acontecendo ali. A verdade é que antes de espelharem as arquibancadas do sambódromo, quando havia aquele corredor de camarote, havia um corredor para a imprensa. Havia aquele grande concretão de camarote e havia um corredor de imprensa, de circulação de profissionais. Isso se volta. Se você erguer um pouquinho as frisas e fizer um corredor em que você não atrapalhe as frisas, você já tem um corredor de imprensa, que você perca uma fileira de frisas, ok, vai perder ingresso, mas pelo amor de Deus, o que importa é a vida humana, sem dúvida alguma. Aquele espaço ali no início, enfim, na entrada, ainda na concentração, ele pode ser melhor aproveitado porque ali sempre os carros apresentam algum tipo de problema. Um incêndio na estrutura ou como houve em relação ao acidente. Ali poderia ser uma espécie de recuo, porque não tem como fazer um ângulo no recuo da bateria para sair. Exato. É uma possibilidade. Eu acho que a questão dos profissionais que estão liberados para circular ali é que é um problema. A turma que não tem mais um corredor para circular ficou toda concentrada ali em frente ao setor 1. Como ali não vale nota ainda, o desfile efetivamente começa após a Rua Benedito Hipólito, aquilo é praticamente um samba mesmo, aquilo pode tudo acontecer ali em frente ao setor 1, e por isso tem essa quantidade de pessoas. A meu ver, a concentração tem que ser pensada na Presidente Vargas, repensada de alguma forma, esse ângulo de entrada dos carros. Por que não limitar também tamanho de carro? Você não está limitando criatividade, você está pensando em segurança. Eu não quero jamais limitar a criatividade do carnavalesco, porque o carnaval trabalha com isso, mas tamanho de alegorias, as alegorias estão além do que o sambódromo suporta. Entrar e sair no sambódromo é um ato heróico, essa é a verdade. Você tem todo um pensamento de uma festa grandiosa, maior espetáculo da Terra, mas a gente está simplesmente ignorando que antes e depois você tem uma cidade absolutamente inabitável para aquele tipo de festa. Coronel, depois do acidente, várias providências foram anunciadas.
existir a participação de mais órgãos até para poder fazer a legalização do acesso. O que ficou na promessa, o que não foi cumprido pela sua experiência? O que nós pretendemos que ainda seja colocado em pauta, que volte o mais rápido possível, que o Carnaval está chegando, é a questão do TAC. O que é o TAC? Ministério, o termo de ajustamento de conduta. Sim. Porque depois que acontece um acidente, várias pessoas, cada um fala que não, isso não é responsabilidade minha, não é disso. Não é. Então, hoje, com esse TAC, seria colocar as pessoas e as responsabilidades. Se o Inmetro fala que não pode parametrizar o carro, quem vai poder? O Corpo de Bombeiros, o CREA? Tem que ter alguém. Bota o motorista sem ver a pista. O cara vai perder ponto, a escola vai perder ponto porque o motorista não está enxergando. É um absurdo, é um absurdo. Então, temos que fazer coisas junto, sentar com a Liesa, com a Lierge, com todos os envolvidos para que coisas mudem, porque do jeito que está, fica difícil a gente colocar o local com segurança. Perfeito. Vamos para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate com o tema Segurança no Carnaval. Vereador, que política pública seria possível daqui para frente, além do seu projeto? Ou seja, o que pode inspirar uma tragédia como essa em relação a ações? Bom, o primeiro que surpreende é que uma festa com essa dimensão, com essas características, com volume de pessoas envolvidas, não tivesse nenhum órgão da prefeitura com responsabilidade efetiva, né, sobre o seu desenvolvimento, enfim, as consequências, segurança, etc. e tal. Isso passará a ter a partir da aprovação da legislação, né? O controle externo, isso é fundamental. Por exemplo, a preparação daqueles que dirigem os carros alegóricos, a possibilidade, né, de que ele tenha maior visibilidade, independente disso pode eventualmente trazer algum tipo de prejuízo, né, na alegoria, enfim. Eu acho que a partir de agora há uma preocupação muito grande, né, em garantir, né, o tamanho da festa, a importância da festa, a beleza da festa, mas associando isso à segurança daqueles que participam, seja diretamente, né, como integrantes das escolas, seja daqueles que trabalham como profissionais, acompanhando, e também do público. Fábio, levando em consideração que a cidade do Samba também foi interditada com uma exigência de segurança de trabalho, a gente pode esperar um carnaval seguro? Eu espero que a coisa melhore, a meu ver, interditaram muito tarde, entendeu? Depois do que aconteceu, em março, eu acho que deveriam ter atuado, porque a gente sabe que o regime de trabalho na cidade do Samba também era uma caixa preta, que eu acho que agora começou a ser melhorada, as escolas, pelo visto, agora ali na fábrica dos sonhos, vamos assim dizer, estão mais antenadas. Eu espero que tenha um carnaval melhor, mais seguro, mas, a meu ver, é preciso que a gente não deixe esse debate cair. Esse debate precisa continuar, porque o carnaval, o maior espetáculo da Terra não pode ser uma coisa de boca. O maior espetáculo da Terra envolve segurança, sem dúvida alguma. Não pode ter improviso. Não pode ter improviso. Sônia, qual que é o seu objetivo maior em relação à cobertura dos profissionais? Ou seja, que tipo de segurança na prática tem que ser dada para as pessoas que estão ali, que estão bem do lado do risco? Bom, a gente começa pelo credenciamento, pelo critério melhor para quem pode circular dentro da pista e nas... Mas além disso... Outra coisa que se precisa é o seguinte, é o treinamento das pessoas que vão trabalhar no carnaval. Essas pessoas não têm treinamento. Ficou provado com o motorista daquele carro alegórico que ele justificou que ele tinha pego aquilo pela primeira vez. Nós pedimos também que existam critérios para a ocupação daqueles espaços ali próximo à entrada do sambódromo. Existe ali um espaço que antigamente era ocupado por uma emissora de televisão, que abandonou aquele espaço e hoje está sendo ocupado pela própria Liesa. Ali seria uma área de fuga possível tanto para as pessoas que estão fazendo a cobertura, quanto para os próprios carros alegóricos. Você me corrige se eu estiver errada. E basicamente, que haja um corredor de circulação. Agora, principalmente, o Sindicato dos Jornalistas deseja é que haja maior critério de seleção do credenciamento de jornalistas, porque o que se vê é distribuição de credenciais para milhares de pessoas que nada tem a ver com a cobertura do carnaval. Coronel, na época, vários itens foram levantados. Roda danificada, problema mecânico, carro acoplado, erro do motorista. Como que a gente vai conseguir garantir um carnaval seguro daqui para frente? Sabendo que as estruturas vão ser reaproveitadas e elas vão continuar do mesmo jeito, há anos acontece.
com o trabalho de todos os órgãos envolvidos. É fundamental o Inmetro se posicionar, o CREA também. Mas eles estão sendo chamados para essa festa ou isso não acontece na prática? Ou vai continuar? No que diz respeito ao Corpo de Bombeiros, nós sempre somos chamados. Sim, vocês estão. Mas eles... você observa que existe uma mobilização desses órgãos? Em alguns casos a gente observa algumas vistorias do CREA. O CREA já foi, algumas vezes já vi. Agora o Inmetro nunca vi, até que talvez não tenha sido demandado da forma que foi por causa do acidente. Então acho que ainda há tempo para tentar corrigir algumas coisas, né, que são fundamentais para que não tenhamos um acidente que nem esse último ano. Posso acrescentar? Pode, pois não. No primeiro momento do acidente, ainda na semana pós-carnaval, o Ministério Público chamou todos esses órgãos, todos. Sim. Se tiraram várias medidas e algumas delas foram ignoradas. Né? Inclusive foram chamados o CREA, o Inmetro, todos foram chamados. Quais medidas foram ignoradas? A maior parte delas. Não existe, por exemplo, uma vistoria antecipada por parte do Inmetro, do CREA, o próprio CREA, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Então, eu acho que o carnaval precisa ser realmente bem planejado. E outra coisa, é um predomínio do que a Liesa deseja. Não sei até se eu devo dizer isso aqui, mas, por exemplo, o dono da festa é a prefeitura. A prefeitura que teria que determinar quais são as normas. E a prefeitura, ou através do órgão que libera isso, está entregando a concepção do carnaval inteiramente à Liesa. Essa é uma crítica que nós jornalistas fazemos. Não há uma interferência direta do poder público naquela organização. A organização fica por conta da Liesa. Então, ela faz o que interessa a ela. O poder público pode, de uma certa forma, ajudar nessa situação, vereador? Pode não, tem obrigação. Né? Uma festa com essa dimensão, com essa importância. Inclusive os resultados negativos, como aconteceram os acidentes, repercute mundialmente, afeta o turismo na cidade, etc. E tal. Então, quer dizer, o que nós estamos propondo na lei é exatamente isso, que existam órgãos da prefeitura responsabilizados, né, pelos acontecimentos, sejam eles de que natureza for, na festa. A gente acredita que assim, é uma festa que tem que ter criatividade, beleza, inovação, né? Agora não pode continuar sendo com o nível de amadorismo que tem sido, né, sem nenhuma responsabilidade, quer dizer, os acontecimentos, acaba que ninguém tem responsabilidade, a Liesa, a prefeitura não tem nenhuma participação. Então, o projeto vai exatamente nesse sentido. Né? Nós precisamos responsabilizar a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão participando do carnaval e são responsáveis por ele. Fábio Coronel afirmou que ainda dá tempo. A gente está já beirando aí o carnaval. O que dá tempo para fazer? Porque os carros já estão sendo feitos. Exatamente. Por exemplo, usando até o que ela falou da questão de imprensa, as cabines de rádio, por exemplo, ficam no setor 1, no começo da avenida, justamente engargalando a manobra. Por que não colocar as rádios para o meio da avenida e, de alguma forma, perder espaço? Exatamente, perder um pouco de ingresso, mas colocar as rádios todas no meio da avenida e matar toda essa parte de rádios que são feitas com puxadinhos, estruturas tubulares, inclusive, que eu não sei se são bem colocadas ali, e exatamente que engargar na pista. Você pode muito bem abrir a área de manobra. Você pode botar os rádios para dentro. As rádios, na verdade, elas cobrem o carnaval nas coxias. Elas cobrem o carnaval no bastidor, na concentração. Por que não colocar no meio da pista e você abrir espaço ali na frente? Um dos carros, quando fez a manobra, foi em direção Ele bate nas cabines. Bate nas cabines. Essa foi uma das propostas que nós fizemos durante uma audiência pública que nós tivemos na Câmara, que haja um deslocamento para o meio da pista, para o setor 3, setor 4, até o setor 6. Não, fica tudo concentrado ali na entrada do sambódromo. Então, é impossível se controlar qualquer tipo de acidente ali. Não há como. A concentração de jornalistas, de curiosos, é cada vez maior. A falta de credenciamento, de mais critério no credenciamento e o fato de estarem todas ali na entrada do sambódromo, no setor 1, isso é um elemento permanente de acidente. A gente pode observar ali uma área importante da entrada, mas com pouca saída para isso, é isso?
Exatamente. Assim, não vai dar, por exemplo, para a gente mudar a concentração agora, porque eu acho que envolveria até você pensar num tablado bem planejado em cima de um pedaço do mangue para você aumentar esse ângulo. Eu não sou engenheiro, sou jornalista, assumo que eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que a questão da concentração, os carros fazem literalmente um ângulo de 90 graus. Eles vêm na Presidente Vargas e dobram 90 graus para a avenida, carros enormes, acoplados. Por que não pensar essa estrutura? Essa estrutura de entrada precisa ser repensada. Você acredita que enfim, as escolas vão repensar seu carnaval? Eu creio que sim, sem dúvida alguma. Um dos enredos, inclusive da Mangueira, pede exatamente um carnaval mais pé no chão, com menos luxo e beleza, não menos beleza, mas menos volume, mais pé no chão, mais mostrando o samba no pé. Creio que as escolas agora estão mais preocupadas com isso. Hoje uma estrutura da alegoria chega a quanto de largura e altura? Eu não vou saber precisar isso com você, mas eu vou pegar, às vezes, os abre-alas, por exemplo, Sim, são sempre carros dois chassis, acoplados. Carros acoplados, muitas vezes ultrapassando a próprio limite da arquibancada. Em muitos casos, quando tinha aquela torre de TV, as esculturas tinham que abaixar para passar, entendeu? Sem contar a saída, que você sai pela Frei Caneca, já teve incêndio ali fora, quer dizer, entrar e sair é um pandemônio, entendeu? Coronel, todas as escolas têm que ter lá seus engenheiros para dar responsabilidade técnica. Como é que dá para avaliar que uma estrutura como aquela está segura para suportar o peso da composição, enfim, para suportar a passagem pela Sapucaí e ser seguro? Sérgio, acho fundamental o engenheiro e o carnavalesco estar em sintonia. Porque o carnavalesco vai falar que vai colocar 10 pessoas e o engenheiro vai propor fazer uma estrutura para suportar aquela carga. Mas isso acontece na prática? Eles ficam em sintonia ou só é uma vistoria depois na sua avaliação? Infelizmente é algo que a gente não tem como aferir, não tem como saber. Porque as pessoas, às vezes, durante até o acidente, falam, nós treinamos na quadra com as pessoas em cima e não aconteceu nada, mas acidentes acontecem. Então, eu acho que a sintonia entre essas duas pessoas tem que ser... O senhor, com a sua experiência, quando você observa um carro alegórico na parte interior, qual a impressão que o senhor tem? Você olhar por dentro e por fora é completamente diferente, né? Não tem como comparar uma coisa com a outra. O que você observa? O que nós olhamos lá dentro as acomodações do motorista, né? Além disso, a estrutura. A estrutura, no caso, é a estrutura tubular, metálica tubular. Então, a gente não tem como aferir se aquela estrutura comporta aquela carga. Claro que se for um negócio muito absurdo, de repente o engenheiro vai me falar que aquilo é titânio, então suporta uma carga absurda, e de repente é madeira. Mas numa situação de incêndio, como que se resgata todas essas pessoas? O carro, pela resolução 108, que a gente segue, que vai ser colocada nessa nova legislação, tem que ter 2 escadas, no mínimo, que chegue até o ponto mais alto do carro. E além de toda a passarela, nós colocamos os bombeiros com escadas também para fazer esse salvamento. Mas nós observamos no acidente a dificuldade de se descer com vítima em uma prancha, por dentro da estrutura. Então isso nós mudamos e vamos cobrar. Por isso que nós vamos nos barracões bem antes, vamos fazer a reunião, não com todas as escolas, que é até meio difícil, mas com a Liesa, que a Liesa passa para as escolas. Liesa e Lierge, que nós vamos cobrar isso. Eu posso citar um exemplo rapidinho? Houve há 3 anos um carro alegórico que era uma floresta e os componentes vinham de árvores das florestas, eram 100 árvores. Todos estavam amarrados com cinto de segurança no carro, todos. Ou seja, havendo um incêndio dentro da avenida, por mais que os bombeiros atuem, as pessoas não conseguirão sair. Elas não tinham mobilidade para se... Quer dizer, você poderia ter 100 pessoas pegando fogo no meio do sambódromo. Isso acontece. Isso ainda acontece. É aí que eu acho que nós temos que ter legislação em cima disso. Como que componentes são amarrados por cintos de segurança? Podendo, já que são materiais inflamáveis. Aí, nesse caso, nem os bombeiros vão poder fazer. Vocês vão tentar apagar o fogo, mas as pessoas vão estar presas, entendeu? Isso acontece muito. É importante olhar isso. Chegamos ao fim do nosso debate, mas temos as conclusões finais, começando com a Sônia. Bom, eu gostaria que esse debate levasse a um melhor planejamento da utilização do espaço que nós temos, tanto usando o bom senso das escolas, que elas tenham um bom senso para ver o que é possível colocar dentro daquela estrutura, quanto das autoridades também de repente, não fiscalizarem mais o que está acontecendo dentro do sambódromo. Eu acho que, do nosso ponto de vista, existe um certo desleixo em relação à fiscalização. A Rio Tour entrega à organização
totalmente para a Liesa. Eu acho que o poder público tem que interferir mais diretamente nisso, no seu papel de fiscalizador. Então, é essa o nosso recado. Sua conclusão, vereador. Bom, no Brasil, normalmente, as providências são tomadas depois que o fato negativo acontece. Isso é lamentável, é triste, mas enfim. Que a morte da Lisa Carioca, né, enfim, que o envolvimento de outras pessoas no acidente, pelo menos tenham, né, propiciado que se repense o carnaval, sem deixar de que seja beleza, tem as características que tem, mas que ao mesmo tempo seja um carnaval seguro para todos. Né? E eu acho que esse passo foi dado, com o envolvimento do Ministério Público, das organizações envolvidas, sindicatos jornalistas, né? E agora a própria Câmara adotando medidas legais para que o carnaval tenha uma outra característica, mais profissionalismo, mais segurança e mantendo a beleza e a importância que ele tem para a cidade. Coronel, sua conclusão. Vamos agradecer pelo espaço que foi dado aqui para a gente, pelo Corpo de Bombeiros, o comandante agradece. E pode ter certeza que no que couber ao Corpo de Bombeiros, em relação à fiscalização e cobrança, será feito. Nós não podemos arcar com dívidas de outras pessoas. Não temos como assumir responsabilidades que não são nossas. Mas o que tiver ao nosso alcance, se verificarmos que tem alguma irregularidade em algum outro setor, nós vamos comunicar quem de direito. Por isso, a presença do Ministério Público com o TAC é importante. Fábio. Tem duas frases sobre o carnaval que definem ele para muita gente, que é: no Brasil, que é sério é carnaval e maior espetáculo da terra. E a gente quer que de fato seja assim, ou seja, o maior espetáculo da terra, encantando a todos, mas também com muita segurança e muito sério também, apesar da brincadeira. Muito obrigado pela participação de todos. E o Rio TV Debate termina aqui. Até o próximo encontro.